Fala pequeno e microempreendedor que pensa grande, que pensa gigante. Bem-vindo ao canal da Potencial Digital, o lugar onde você aprende as estratégias para tornar o seu negócio relevante e rentável no mundo digital. Meu nome é Thiago Almeida e a gente vai estar junto nessa jornada. O que nós vamos falar hoje? Esse é o vídeo de inauguração do nosso canal. Seja bem-vindo, se você está aqui, eu quero já te agradecer. E qual é o nosso tema de hoje? Eu poderia falar um pouco sobre o potencial digital, sobre os nossos objetivos, sobre quem sou eu, quem é o Leonardo Medeiros e o Leonardo Damasceno, que são os meus sócios nesse empreendimento. Mas, em vez disso, a gente resolveu inaugurar o canal com aquilo que a gente quer fazer de mais importante aqui, que é te entregar conteúdo de valor para, de fato, você fazer a diferença no mundo digital. O que nós vamos fazer? Nós iniciamos o canal com uma série de vídeos sobre soluções digitais gratuitas. Soluções digitais gratuitas que você pode trazer, incorporar no seu negócio, no dia a dia do seu negócio, para que você tenha resultados, bons resultados. Quem sabe até mudar o lugar onde você está hoje para um lugar totalmente diferente, né? Quando eu digo lugar, eu estou falando de lugar subjetivo, né? De como que a tua empresa está hoje e aonde ela pode estar. E, às vezes, pode ser a diferença de implementar uma única dessas soluções que a gente vai estar apresentando aqui. Então, nós separamos várias soluções e a gente vai apresentar para vocês como essas soluções podem incorporar os seus negócios. E a gente escolheu, para começar, nós vamos falar sobre o Trello. O que é o Trello? Que aplicação é essa? Mas antes mesmo de falar sobre o Trello, por que a gente decidiu começar o canal falando sobre soluções digitais gratuitas? O primeiro motivo para falar sobre esse tema é a primeira coisa é a questão de memória, né? E quando eu digo memória, eu não estou falando de memória de computador e nem estou falando apenas da memória, da nossa memória, das nossas lembranças. Eu estou falando da capacidade que nós temos como ser humanos de armazenar informações sobre o nosso negócio. Se você estiver operando com um negócio que tem poucos dias, poucas semanas, talvez você consiga ter uma memória bem precisa dos seus números, do seu custo, da sua despesa, né, daquilo que está dentro do seu estoque. Mas a verdade é que quanto maior vai ficando o seu negócio, ao passar das semanas, dos meses, até dos anos, fica mais difícil você memorizar todas as informações. Então, quanto mais informação você tiver de forma digital, né, e com confiança, organizada, estruturada, melhor para você poder tomar decisões. Você não fica dependendo somente das suas lembranças, né, ou da lembrança das pessoas que trabalham com você. O segundo motivo da gente trazer informações de soluções digitais gratuitas é por conta do custo. As soluções digitais reduzem o custo de diversas linhas do nosso orçamento mensal. Se você consegue incorporar uma solução que melhora a sua organização, que melhora o teu armazenamento, por exemplo, de arquivos, de papelada, ou tantas outras coisas, você com certeza isso vai gerar o quê? Vai gerar redução de custo, né? A linha de custo lá com papel, por exemplo, vou dar um exemplo que é fácil da gente mensurar isso. Se você tem um custo muito alto com papel e você consegue usar uma solução digital para não precisar imprimir tanta coisa, você já reduz aí custo com papel, custo com tinta e custo com armazenamento, espaço para poder colocar esse papel. Então, memória, custo e esses últimos dois levam ao terceiro ponto para a gente ter selecionado esse tema, que é a resolução de problemas. As soluções, elas, pelo nome já diz, né? Quando você faz uma aplicação, um software, ele, em geral, é desenvolvido para resolver um problema. Ele vem como uma solução para um problema. Então, existem diversas soluções no mercado que resolvem problemas do dia a dia do nosso negócio. E que basta a gente pesquisar um pouco, pegar as dicas que a gente vai estar dando aqui e testando se essas soluções funcionam no seu negócio e que você vai ver muito dos problemas sendo resolvidos. Um foi o que eu acabei de falar. Se você tem muito custo com papel e armazena toda a parte de documentação em um lugar que você possa acessar com facilidade, você vai ter a dificuldade de toda vez que você precisar de um documento,
você precisa ter isso à mão. Então, você precisa ter arquivos dentro do seu escritório ou até mesmo na sua loja para que você possa acessar essas informações com facilidade. Se você tem uma solução que resolve isso e bota todos esses documentos na palma da sua mão, ou seja, no celular, você resolveu um problema e pode ter resolvido outros, como, por exemplo, a necessidade de buscar essa informação quando você não está na tua empresa. Você não vai precisar ir até a empresa para buscar a informação. Basta usar o celular e ter acesso a esse documento. Isso foi só um exemplo, mas a gente tem diversas soluções no mercado. E, por fim, o último motivo da gente fazer essa linha de vídeos, né, é a questão da demanda do mercado. Né? O mundo é cada vez mais digital. Recentemente, nós fizemos uma postagem lá no nosso LinkedIn, onde no aeroporto você tem diversas pessoas sentadas, né, esperando os voos, e aí tem um outdoor absurdo, grande, gigante, assim, na parte de cima do aeroporto, e nenhuma das pessoas estava olhando para o outdoor. As pessoas não estavam conversando umas com as outras, as pessoas não estavam vendo os banners de vídeo, as pessoas não estavam olhando para nenhum lugar diferente do celular. Todas as pessoas que estavam sentadas estavam olhando para o celular. Então, a nossa atenção está no digital, a nossa atenção está no celular, né? Nesse computador de bordo que é o smartphone. E se você não oferece soluções para o seu cliente que envolvam o digital, por exemplo, se você só emite nota fiscal física, você não manda nota fiscal eletrônica para o seu cliente, se você não faz nenhuma marcação via agenda online, se você não fala com o seu cliente via WhatsApp, todos esses recursos digitais, todos esses recursos digitais estão fora do seu negócio, o teu cliente ele vai se sentir tentado a buscar um fornecedor ou uma loja ou algum outro serviço que disponibilize todas essas informações e que interaja com ele de forma digital. Por isso, a gente decidiu fazer essa linha de vídeos. E agora, finalmente, vamos entrar de fato no nosso vídeo, naquilo que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o Trello. O que é o Trello? O Trello é um aplicativo, é uma aplicação de organização. É basicamente isso. Você pode usar esse aplicativo, essa aplicação, para organizar muitas coisas, não só o seu negócio. Mas, como nosso foco que é esse, a gente vai trazer alguns exemplos de como usar o Trello para organizar o seu negócio, e isso seja qual for o seu negócio, seja ele uma prestação de serviço, seja ele uma loja de pet shop, uma padaria, uma loja de material de construção, não importa qual é a natureza do seu negócio, qual é o nicho ou subnicho que você atua. O Trello pode te conferir uma organização caso você não esteja conseguindo fazer isso de forma digital, tá? Então, vamos entrar aqui no Trello. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, tá aí o Trello. O que eu preciso para acessar o Trello, para ter acesso a todos esses recursos que o Trello me dispõe? Primeiro, eu preciso de um computador ou de um celular com acesso à internet. Talvez você esteja falando, Thiago, as coisas já começaram a complicar. Eu estou tendo que ter um computador e um celular para poder usar essa ferramenta? Então, a linha de vídeos é soluções digitais gratuitas. Você não vai precisar ter nenhum custo para poder usar as soluções que a gente vai oferecer aqui. Mas você precisa minimamente de acesso a essas informações, a essas aplicações de alguma maneira. Você pode usar um notebook, até mesmo usado, você pode comprar na OLX lá um notebook usado de R$300 e disponibilizar esse notebook lá no seu negócio, se é um negócio pequeno, para você poder, para que os funcionários e você mesmo possa utilizar essas aplicações. A internet não precisa ser uma internet banda larga muito grande, você pode ter uma internet pré-paga no celular de R$35, R$37, R$40 por mês, que você já consegue dar conta de fazer tudo que a gente vai apresentar aqui. Então, eu preciso de um computador ou celular e acesso à internet, não precisa ser banda larga. Você vai fazer um registro, esse aqui é o site do Trello, trello.com, com 2 L's. Você vai fazer o registro através de um e-mail e a partir daí você já consegue usar o sistema. É muito simples. O Trello ele se organiza através de quadros, listas e cartões. Como eu disse, ele é um aplicativo de organização. Então, por exemplo, eu criei um quadro aqui que é atividades do dia. Você pode usar o Trello para
separar as atividades que você tem naquele dia, naquela semana, separar as atividades que a tua equipe, que os teus funcionários precisam executar. Pense que você chega no início do dia, você tem uma loja de material de construção, e chega no início do dia, você tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Uma série de itens que precisam ser checados, o estoque que precisa ser verificado, as mercadorias que estão para chegar, você ainda não sabe exatamente quais são elas, mas sabe que tem mercadorias para chegar. Como que você organiza todas essas tarefas e divide isso entre a equipe que trabalha na sua loja de material de construção? Você pode usar o Trello e criar aqui 3 listas. A lista de coisas a fazer, a lista de em andamento e a lista de concluído. É o famoso to do, doing e done. Você usando essas 3 listas, você pode organizar. Então, veja, nesse meu exemplo aqui, eu tenho aqui uma loja, um armarinho, e inclusive eu já tive um armarinho e na época a gente não tinha o Trello, a gente organizava as nossas tarefas num caderno. Chega uma hora que você tem mais cadernos do que tarefas, e você não consegue verificar indicadores, qual foi as tarefas que vocês demoraram mais tempo para fazer. Se você faz registro de venda em caderno, você não consegue verificar qual é a mercadoria que vende mais, em que período que vende mais. Todas essas coisas se tornam muito difíceis de você verificar quando você tem esses registros de forma muito analógica. Então, o Trello tem aqui as atividades, que eu posso, nesse exemplo aqui, botar as atividades da semana. E aí, o que acontece? Veja, eu posso criar outras listas aqui. Se você olhar, eu posso criar mais listas. É porque eu criei já essas 3 para facilitar. Quando vocês vão ver que é muito simples. Eu venho aqui, vamos imaginar que eu queria criar uma lista de arquivo morto, né? Aquilo que eu não foi nem estava na lista de to-do, não foi feita, nem foi concluída, e eu boto aqui no arquivo morto. Acabei de criar essa lista. Além das listas, eu tenho a criação de cartões. Eu venho aqui e adicionar cartão. E aqui eu adiciono as atividades nesse meu exemplo. O interessante das listas é que ela permite isso aqui, ó, esse movimento fácil. Seja usando o desktop, seja usando o celular, você tem essa facilidade de cruzar, mandar a informação de uma lista para outra, de encaminhar as informações que alguém está fazendo para uma outra lista. Isso aqui é bem simples, basta clicar e arrastar. E dentro desse cartão, eu posso colocar, de fato, a minha atividade, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei analisar as vendas do Natal. Esse é o título. Aqui eu poderia descrever um pouco melhor essa atividade. Analisar as vendas do Natal, do período do dia 25 ao dia 24. Verificar quais foram os itens mais vendidos, quais foram os itens que tiveram maior custo, os itens mais vendidos que tiveram menor custo. E aí eu coloco aqui uma descrição melhor para essa tarefa, seja para eu lembrar melhor a tarefa que eu preciso executar, seja porque eu estou colocando essa tarefa para alguém fazer. Uma coisa interessante do Trello é a possibilidade de você trabalhar com times, né? Com times e com membros da tarefa. Se você vier aqui, ó, você vai selecionar membros. E aí ele vai te dar uma lista de membros desse quadro que a gente está trabalhando aqui. Nesse caso, esse quadro que eu estou botando aqui é o quadro de atividade do dia. Então, eu posso trabalhar com esse quadro aqui com o time apenas de funcionários da minha loja, da minha empresa, enfim. Se eu voltar aqui na parte de quadros, eu poderia colocar aqui outros quadros. Poderia botar um quadro de projetos pessoais, um quadro de projeto... Vamos imaginar que eu estou fazendo a expansão da minha loja, né? Que eu acabei de alugar a loja do lado e estou fazendo uma expansão. Eu poderia criar aqui um quadro apenas para gerir as atividades dessa expansão. E aqui eu poderia criar vários times. Para cada um desses quadros, eu seleciono times diferentes. Então, voltando ao nosso exemplo, eu tenho aqui o cartão com a tarefa, onde eu posso atribuir essa tarefa para um membro da minha equipe. E aí, o que acontece? Esse membro da minha equipe recebe uma notificação toda vez que esse quadro é editado, é alterado. Além disso, dentro do cartão, eu posso colocar comentários, interagir com as pessoas que estão envolvidas nesse cartão. Então, eu poderia botar uma informação aqui. Vamos imaginar que eu deixei essa tarefa para o meu gerente, e o meu gerente vem aqui e manda uma mensagem para mim. E aí ele pode colocar aqui: não foi possível devido ao grande
Opa. Não foi possível devido ao grande volume de clientes no dia. Pode ter dito aqui para mim, ó, Thiago, não consegui terminar hoje por conta do grande volume de clientes no dia. Salvou, né? Ele poderia, mesmo nesse comentário, fazer menção do meu nome, para que eu fosse notificado. É porque esse quadro aqui foi criado apenas por mim e não tem outras pessoas envolvidas. Mas se eu chegasse aqui e botasse um arrobazinho, eu poderia procurar o nome. Está aparecendo aqui o meu nome, porque eu sou a única pessoa que está nesse cartão. Mas se tivessem outras pessoas, eu poderia colocar @Leonardo, @Tatiana. E aí as pessoas que estão aqui essas pessoas que eu estou colocando no quadro seriam avisadas de que tem uma informação ali para elas olharem. Qual é outra coisa importante que a gente pode ver aqui nesse cartão? Tem também checklist. Eu posso criar uma lista dentro desse cartão com várias tarefas para que eu possa ir clicando em cada uma delas conforme eu vou fazendo. E aí ele vai gerando para mim o percentual de conclusão dentro deste cartão. Eu posso colocar uma data de entrega esperada. Preciso que seja entregue no dia 24. E aí ele vai aparecer para mim aqui, ó, 24 de julho é quando vai ser entregue. E aí aparece aqui, ó, 24 de julho. Se eu chegar aqui em algum momento essa tarefa for concluída, basta eu marcar aqui, ele automaticamente muda ali para concluído. E o ideal é que eu mande para a lista lá de concluído. Mas aqui eu acabei marcando, deixando bem fixado no cartão a informação de que aquilo ali foi concluído. Você também pode utilizar etiquetas, e essas etiquetas são customizáveis. Você pode dar cores diferentes. Por exemplo, eu criei uma etiqueta de prioridade. Poderia colocar uma etiqueta aqui de um setor, por exemplo, financeiro. Beleza? E toda vez que eu quisesse destacar de que aquilo ali é uma atividade do financeiro, eu marco lá a etiqueta do financeiro. Ou seja, o Trello ele é poderosíssimo. Tem uma grande quantidade de coisas que você pode usar, que você pode fazer usando essa aplicação. O que você precisa entender, né, para começar a usar o Trello é os requisitos, ou seja, você precisa de um computador, de uma internet ou de um celular, que você pode organizar ele em quadros, em listas e em cartões. Isso a gente já viu aqui. E que eu posso trabalhar com ele com várias pessoas olhando o mesmo quadro. E aí fica de acordo com a sua disponibilidade. Se você tem um computador na sua empresa, um computador lá no seu negócio, as pessoas podem compartilhar esse computador para ir atualizando as tarefas. Ou se a tua empresa já chegou num ponto em que você tem cada funcionário com um computador, ou se você pode adquirir um celular, smartphone, para ser utilizado durante o período de trabalho, você também pode fazer isso. Se você usar um smartphone desses, nem com tantos recursos, hoje você consegue um smartphone com valores bem acessíveis, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver na sua empresa, você pode baixar o Trello para o smartphone e fazer o controle dessas tarefas usando o Trello. Eu queria dar um exemplo aqui, por exemplo, que é bastante útil e que as pessoas não utilizam. Se você tiver um restaurante, você com certeza deve ter ouvido falar de soluções específicas para gerir as comandas, né, do restaurante, né, com aqueles sistemas integrados. Até as grandes franquias utilizam essas soluções. Só que nós estamos falando para microempreendedores e empreendedores de pequeno porte. Se você ainda não chegou no ponto em que seu negócio exija uma solução específica, uma solução para comanda, uma solução para gestão de agenda, enfim, vale a pena você utilizar as soluções gratuitas, porque o Trello é uma solução gratuita. Então, você poderia muito bem iniciar todos os dias com uma lista onde você coloca, né, eu dei aquele exemplo, vou criar uma nova aqui, ó, adicionar uma lista. Vamos imaginar que em vez de um armarinho, eu tivesse um restaurante. E aí eu coloco aqui, ó, comanda mesa 01. Tem aqui, comanda mesa 01.
E aí, dentro desse cartão, eu boto aqui, ó, lista. Lista, vou chamar só de lista. Eu poderia muito bem fazer uma lista aqui, adicionar checklist, menu. Poderia adicionar aqui pizza, cannelloni, rondelli. Enfim, poderia fazer uma série de itens aqui e disponibilizar de que maneira? Conforme o garçom está lá na mesa atendendo o cliente, ele pode vir aqui marcando, né, todos os itens que eu vou comprar e eu vou replicando essas listas ou eu vou escrevendo, eu vou criando aqui, todos os dias, quando eu abro o meu Trello, eu já crio essas listas. Ou seja, eu posso usar esse cartão aqui para listar os pedidos da mesa 1. É uma possibilidade. Ou seja, através de uma solução gratuita, você está ganhando agilidade na hora de você servir o seu cliente. O garçom marcou lá os itens, lá na cozinha você já tem alguém com essa telinha aqui, com todas as mesas, e já botando para frente os pedidos. É uma possibilidade. Assim como existem muitas outras que você pode encontrar usando a sua criatividade e analisando o seu negócio. O importante é que você esteja disponível e você esteja pronto para encarar um universo que muitas das vezes não é tão conhecido seu, mas que com certeza não pode te meter medo, porque se você empreende nesse Brasil, se você é um empreendedor desse Brasil, significa que você não tem medo de desafio. Então, eu quero propor para você mais esse desafio. Desperte, libere, mais do que desperte, libere o potencial que há dentro de você. Gol Digital. Vem com a gente.